Então, voltando aqui, a gente já tinha iniciado, eu não tinha colocado para gravar, mas a partir de agora está gravando. A gente retoma aqui brevemente de onde a gente havia parado, a parte que não gravou, mas e da sequência, tá? Então, gente, é o seguinte, quem está entrando, não esqueçam de novamente registrarem, tá? A frequência, colocando o nome completo, a RA de vocês, por gentileza, aqui no chat, porque quando eu faço a gravação, quando eu encerro aqui, faço a gravação, o chat ele fica salvo, tá? Então, ele fica um meio de a gente poder computar e registrar aqui a frequência de vocês, tá? Então, quem tá entrando aí, notem o nome completo e a RA, agora o pessoal tá aparecendo. Deison tá entrando aqui. Eu tinha habilitado aqui no horário o vídeo, esqueci de colocar para gravar, coloquei para gravar agora. Mas tá bom, vai dar certo. Parte do conteúdo novo a gente ainda não adentramos. Raul colocou o nome, beleza. Quem, conforme forem entrando aí, não deixem de colocar o nome e a RA aqui no bate-papo. Fica salvo. Depois a gente computar quem esteve aqui presente, tá? Deixa eu... Então, na primeira metade aí, a gente recapitulou estamos estudando, né, os meios indiretos de se adimplir, de se extinguir uma relação obrigacional. Na primeira metade aí, nós analisamos o pagamento em subrogação, né, trata-se de uma substituição que poderá ser, do ponto de vista pessoal, ocorrendo a substituição de um dos credores e apenas por parte do credor que é possível a substituição pessoal, substituição real, quando se altera o objeto dessa relação. Analisamos as hipóteses do 346, que trata da subrogação legal, e 347, que trata da subrogação pessoal. Deixa eu desativar aqui o som de quem entrou por último. Gente... Desativado. Carlis, coloca aí seu nome, sua RA, tá? Por gentileza. No bate-papo. Para registrar sua frequência. Vamos lá, então. Gente, então, retomando aqui o nosso conteúdo. Esse segundo momento a gente analisa a imputação do pagamento. Bem tranquilo, bem simples, tá? Sem grandes polêmicas, sem grandes controvérsias, por assim dizer. É um instituto bem fácil de ser analisado, bem prático também. Utilizei desse instrumento hoje em outra relação contratual, agora eu contextualizo para vocês. Tá? O Alisson registrou. Deixa eu recapitular aqui quem já está aqui. Então, beleza, vamos mencionando aí. Então, imputação do pagamento, bem simples, bem tranquilo. Mais um instituto que a gente estuda, analisa aqui, previsto lá no 352 a 355 do nosso Código Civil, apenas 3 artigos. É importante que eu conheça os aspectos conceituais, exemplo, as espécies e os critérios legislativos previstos no nosso Código Civil para que ocorra essa imputação do pagamento, tá? Então, é um instituto bem tranquilo, bem simples de ser analisado, tá? Eventuais dúvidas que surgirem, a gente sana aí no final da explicação, mas acho que vai ser bem tranquilo.
Não, os materiais ainda não estão todos disponibilizados. Não, eu ainda não coloquei, é porque eu já tinha... Eu vou... A hora que terminar a aula, enquanto estiver salvando, aí eu converto o arquivo. É porque quando eu encerrei, demora processar para poder salvar aqui a reunião do Zoom, e aí acaba que não deu tempo de eu ir converter o arquivo, tá? Para poder disponibilizar para vocês lá no Classroom. Eu já tentei aqui também, nesse intervalo de tempo, já subi o vídeo da primeira aula. Deixa eu ver se deu certo aqui. Então, eu ainda não... Já deu certo aqui de ser anexado o vídeo da primeira aula aqui no canal do YouTube da instituição, tá? Aqui, canal. Então, o primeiro vídeo já foi anexado aqui, tô verificando aí. Então, por conta disso que eu não deixei o arquivo ainda, tá, Raul? Mas eu vou, assim que terminar a aula aqui, enquanto grava o vídeo desse segundo momento, aí eu faço a conversão do arquivo, volto ele aqui, ele está salvo em PDF para Word, e deixo disponibilizado e já anexo o link do YouTube, tá? Mas eu vou procurar sempre que for possível já deixar disponibilizado no mesmo dia para vocês, tá? E aí a partir de semana que vem eu já deixo também nesse formato, ok? Então foi por isso. Não tivemos tempo hábil para fazer tudo. Tá? Beleza, certinho, sem problemas. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Então, imputação, já temos aqui 20 pessoas. Lembrando que quem entrou depois, não deixe de registrar, de computar a frequência, tá? Imputação, pagamento. Próximo instituto aqui, de e-mail indireto. Instituto também da mesma forma que a subrogação, instituto anômalo, autônomo. De se extinguir, de se adimplir a relação obrigacional. Previsão no 352 e 355. Primeiro ponto aqui, análise dos aspectos conceituais. Já vamos definir aqui qual que é a palavra-chave que define, só recapitulando, rememorando aqui, vimos que a compensação trata-se de um instituto que consiste no depósito, a subrogação de um instituto que consiste na substituição, que pode ser real ou pessoal apenas por parte do credor, e a palavra-chave que irá definir, delimitar aqui a imputação do pagamento trata-se, então, acompanhe aí, o conceito consiste na indicação ou na determinação. Então, palavra-chave aqui para a imputação do pagamento será essa indicação, essa delimitação, essa determinação da dívida a ser quitada quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza. Aqui, essa palavra, ela é essencial, essa característica tem que ser da mesma natureza a um só credor e efetua pagamento não suficiente para saldar toda a dívida, para saldar aqui todos os débitos. Então, recapitulando aqui. Então, a imputação do pagamento, com previsão 352, 355, é meio indireto de pagamento, consistindo aí essa imputação na indicação, na determinação da dívida a ser quitada quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor e efetua o pagamento não suficiente para saldar todos eles. Trouxe um exemplo bem simples aqui para a gente visualizar esse conceito, mas em sequência eu dou um exemplo de um aspecto contratual, aspecto de honorários advocatícios que se passou comigo na manhã de hoje, tá? Então, exemplo aqui, esse exemplo é doutrinário, só para aclarar o conceito, é o que ocorre quando um devedor de várias importâncias em dinheiro ao mesmo credor. Assim, por exemplo, se 3 dívidas são
respectivamente, de 50, 100 e 200 reais, e o devedor remete 50 reais ao credor, a imputação, ou seja, essa indicação, essa determinação, poderá ser feita qualquer uma delas, porque a dívida consiste aqui no pagamento de 50, 100, 200 reais, mesma natureza, ou seja, o valor em dinheiro, o valor em espécie. Poderá ser feita qualquer uma delas se este concordar com o recebimento parcelado da segunda ou da terceira, em decorrência aqui do valor que foi atribuído nesse exemplo. Então, nós temos o mesmo credor, o mesmo devedor, a mesma natureza da relação obrigacional e pode ser imputado, determinado, indicado aqui o pagamento de apenas uma dessas obrigações, tá? Situação que se passou comigo foi em um mesmo contrato de honorários advocatícios, a parte contratou para uma prestação de serviço em um recurso administrativo e no recurso judicial. Para o recurso administrativo foi atribuído ali determinado valor. Normalmente, como vocês sabem, né, eu atuo aí com direito público, direito administrativo, na esfera ambiental. Nesse caso, nesse contrato em específico, era uma defesa ambiental, e no mesmo contrato estava estabelecido a defesa administrativa. Normalmente, a defesa administrativa na esfera ambiental é 10% do valor ali da multa, e como a multa havia sido um valor relevante, alto, né, foi dada a possibilidade de parcelamento do valor dessa multa, ou do valor desse recurso administrativo. Então, parcelou-se ali em 8 vezes. E aí, no mesmo contrato, estava previsto ser feito esse recurso administrativo e ingresso com uma ação judicial. E no que diz respeito ao pagamento, né, dessa parcela nesse contrato, a parte aqui, o devedor é cliente, o credor, eu, como advogada. Ou 2 objetos a serem pagos: a prestação do recurso administrativo e parte da parcela do ingresso da ação judicial. E aí, devido à pandemia, a gente tem aí flexibilizado, tem editado alguns contratos, né? E aí, o cliente pediu para a gente poder reajustar o valor. O valor que seria originalmente de X, falou que teria condição nesse mês de pagar só Y, por assim dizer, e em uma das defesas, não nas duas. Então, trata-se aqui do mesmo credor, do mesmo devedor, o cliente, do mesmo credor, eu como advogado, do mesmo objeto, ou seja, do contrato de honorários advocatícios, mas dentro desse contrato tinha 2 ali obrigações a serem cumpridas: o pagamento pelo recurso administrativo e pelo ingresso na via judicial da demanda. E aí foi feito um aditivo e foi feita a determinação de que aquele valor que a pessoa iria repassar a esse mês, que o cliente repassaria esse mês, seria referente ao recurso administrativo, e acaba que não vai ter como, nesse momento, nesse mês, adimplir e cumprir com o pagamento da prestação feita por parte da defesa judicial. Beleza. Sim, só para ilustrar para vocês de que forma que é possível ser feita essa imputação do pagamento. Agora a gente analisa as hipóteses legais, analisa aqui as espécies que essa indicação, essa determinação, ela pode ser feita tanto por parte do credor quanto por parte do devedor, ou com as hipóteses também convencionais trazidas na própria legislação lá no 355, tá? Só um instante que o Michael levantou a mão. Pode perguntar aí no chat, Michael, que eu já te... Doutora,
Sim. Ah, tá. Sim. É o seguinte, então quer dizer que, por exemplo, eu devo para a senhora R$ 50 e depois devo 100, e aí peguei um empréstimo com a senhora de 50, peguei um empréstimo de 100 e peguei um Uhum. empréstimo de 200, Uhum. certo? Uhum. Totalizando 350. Aí, no caso, a imputação seria, olha, eu quero pagar R$ 100 do empréstimo de 200, é É, isso? a indicação a gente vai analisar aqui, ela poderá ser feita tanto por parte do devedor quanto do credor ou nas hipóteses legais trazidas. É o que fica convencionado entre as partes dessa indicação. Nesse caso que eu mencionei, do que se passou comigo da imputação dessa determinação e desse aditivo contratual lá no meu contrato de honorários advocatícios, ficou estabelecido que o valor que a parte ia repassar era referente à prestação do recurso administrativo. Então, ou seja, ela vai continuar devendo outra parte do valor da prestação do recurso administrativo e outra parte do referente ali à ação judicial. Então, é feita a indicação, a determinação, a destinação ali do valor a ser imputado. Tá? Mas aí o Certinho, restante obrigado. da dívida, assim, por assim dizer, subside, né? Então, é feito assim, tanto em relações, em transações simples, cotidianas, né, como aqui mencionada no exemplo que é trazido na doutrina, quanto na vida aí, prática cotidiana, em contratos de honorários e em contratos diversos, tá? Certo, Michael? Mas Certinho, professor, muito obrigado. obrigada eu, agora, quando a gente analisar cada uma das espécies, fica mais claro, porque a gente vê quem pode indicar, né, em que circunstâncias, tá? Então, dando continuidade, dando sequência aqui, só fazendo uma breve recapitulação, analisamos aqui então o conceito, vimos um exemplo, observaçãozinha aqui dentro desses aspectos introdutórios, iniciais, nosso código de 2002, ele de certa forma, quando foi trazido, né, porque nosso Código Civil, antes da instituição do Código de 2002, era o Código de Bevilacqua, de 1916. Então, esse foi um instituto que, quando ele chegou, por assim dizer, nesse novo código, ele trouxe aí uma certa inovação, né? E assim como os elementos da imputação a essa identidade do devedor e do credor, então, aspecto relevante aqui tem que ser o mesmo credor e o mesmo devedor, a existência de dois ou mais débitos de mesma natureza. Então, aqui a natureza, no caso do exemplo aqui, é o valor, a importância em dinheiro. No meu caso, era a importância do valor referente a honorários. A existência de dois ou mais débitos da mesma natureza, bem como o fato de as dívidas serem líquidas e vencidas. Então, tem o valor certo, o valor quantizado ali já previamente determinado e vencidas, porque tem-se o prazo estabelecido para vir ser adimplida ali aquela obrigação. Certas quanto à existência e determinadas quanto ao seu valor. Então, o valor determinado aqui, o exemplo a título ilustrativo trazido, era de 50, 100 e R$ 200, tratava-se do mesmo credor, do mesmo devedor e da mesma maneira de se adimplir por meio do pagamento em dinheiro. Então, o código nosso de 2002 trouxe uma certa inovação, fazendo análise comparativa com o Código Civil de Bevilacqua, de 1916, quanto aos elementos da imputação do pagamento, há essa identidade entre quem é o devedor, o credor, existência de dois ou mais débitos, bem como as dívidas serem líquidas e dívidas vencidas, certas quanto à existência e determinadas aí quanto ao valor. Essa imputação, ela tem esse objetivo, ela visa favorecer o devedor ao lhe possibilitar a escolha do débito que pretende ser extinto. Então, esse aqui é por assim dizer, o objetivo desse instituto, de favorecer para que o devedor tenha essa possibilidade de escolha do débito para sanar ali a obrigação, igual no caso, no exemplo trazido, que eu mencionei para vocês lá do meu contrato, a
própria parte, o cliente, no caso é o devedor, que veio e indicou as condições em que seria possível ser feita essa imputação e foi refeito ali, por meio de aditivo contratual, os ajustes a partir de então. Mas isso se deu porque, em decorrência aí da pandemia, em decorrência do cliente não ter conseguido oferir ali o valor exato para sanar a integralidade do valor da parcela do contrato, então, devido a essas circunstâncias. Porque esses meios de pagamentos indiretos, eles são situações anormais, anômalas, né, mas que encontram-se previsto e estamos, por assim dizer, resguardados quando ocorrer. Como a norma de natureza privada, é possível constar do instrumento obrigacional, a qual a escolha caberá ao credor. Então, estamos tratando no intervalo aqui, enquanto estava salvando a aula de vocês, eu aproveitei e entrei numa live estava tendo uma live lá da Escola Nacional da Advocacia, de contratações públicas, tão diferentemente lá do direito público, que é todo legal, formal, estabelecido, só faz o que está previsto na legislação. Aqui não, aqui a gente está tratando de direito de natureza privada, que pode ser aqui convencionado, aquilo que ficar estabelecido entre as partes. Então, a imputação tem esse objetivo, essa finalidade que visa favorecer o devedor, a possibilidade de escolha aí do débito que pretende extinguir, e sua natureza é privada e é possível constar do instrumento obrigacional. Esse instrumento pode ser, por exemplo, um contrato, que a escolha caberá ao credor, a forma de se convencionar aqui como que irá ocorrer, como que irá ser firmada essa imputação. Tá? Então, recapitulando aqui, a gente analisou o conceito. Trata-se, portanto, então, de uma indicação, de uma determinação. Tem que ter essas características para que a imputação venha a ser concretizada, materializada. Tem que ter as mesmas partes, mesmo credor, mesmo devedor, tem que ter os mesmos, tem que ter existência aqui de 2 ou mais débitos de mesma natureza, então não pode ser de naturezas, consequentemente, não pode ser de naturezas diversas, e dívidas a serem líquidas e vencidas. Só um instante que eu acho que eu tenho que desativar aqui. Só relembrando aqui, né? Antes da gente passar para frente, quem chegou depois, não esqueça de registrar, de computar aqui a frequência, tá? Quanto às espécies da imputação, são 3 espécies trazidas, apontadas aqui no nosso Código Civil. Então, são 3 espécies de imputação. Imputação, a determinação, a indicação feita por parte do devedor, a feita por parte do credor, e a imputação trazida na legislação, tratando-se, portanto, da imputação, que será a legal. A primeira delas é a imputação feita pelo devedor, hipótese trazida no artigo 352 do nosso Código Civil. Nessa hipótese, a imputação por vontade ou indicação do devedor. Então, a imputação por vontade, essa indicação será feita pelo devedor, é assegurada, é prevista no artigo 352, pelo qual a pessoa obrigada tem o direito de escolha qual débito deseja saldar. No exemplo aqui que a gente trouxe no começo, a parte poderia escolher se essa parcela, se essa imputação no valor de R$50 seria na primeira de R$50 mesmo, para sanar, quitar logo essa dívida, ou se seria na de 100, ou se seria na de 200. Então, o 352 traz essa possibilidade de o devedor vir e mencionar sobre aquele valor qual dessas dívidas que deve ser ali computado, registrado, indicado o débito, tá?
Então, imputação feita pelo devedor, hipótese trazida no artigo 352, o devedor que escolhe de que forma será sanado e indicado ali esse valor a ser repassado ao credor. Imputação, quando é feita pelo credor, hipótese trazida no 353 do Código Civil, quando o devedor não declara qual das dívidas quer pagar. Se o devedor não fez essa indicação, então irá competir aqui ao credor fazê-la. Observação: o direito de imputar toca primeiramente ao devedor. Então, a regra é a de que a imputação ocorra por parte do devedor, conforme previsão no artigo 352, ou seja, essa indicação, essa determinação de qual das dívidas dele que será sanada ali, adimplida no momento. Então, o direito toca, imputa primeiramente ao devedor. Não tendo ele exercido tal direito, o devedor não exercer esse direito de quitar, de indicar, passará ao credor, que poderá especificar no recibo qual dívida está sendo quitada. Como a quitação pode ocorrer em agressão à pessoa do devedor, poderá este anulá-la se houver ocorrido aqui por meio de coação ou por meio de dolo. Então, a gente tem que ter atenção aqui a essa excepcionalidade no que diz respeito à imputação quando é feita pelo credor, ou seja, no primeiro momento, a regra geral é que a imputação ocorra, essa indicação, essa determinação, igual no caso do meu contrato específico, o próprio cliente que indicou, eu vou repassar tal valor, esse tal valor que eu vou repassar é referente à parcela do recurso administrativo e não da ação judicial. Eu concordei? Beleza, concordei. Queria receber. Enfim, mas o devedor que fez a indicação. Né? Então, a regra é que essa imputação, essa indicação, seja feita no primeiro momento por parte do devedor. Ele não fazendo, abre-se essa possibilidade de que seja feita por parte do credor, mas desde que não ocorra essa, por assim dizer, essa ilegalidade, essa agressão à pessoa do devedor, que poderá posteriormente vir a anular as tratativas se ocorreu aí com dolo ou com coação. Tá? Então, fica aqui essa observação, essa possibilidade de anulação dessa imputação feita de maneira não legal, não, por assim dizer, convencional por parte do credor, tá? A imputação, então, regra geral, é que ocorra pelo devedor, pode ser feita também pelo credor, desde que não ocorra essas duas circunstâncias, e a imputação também pode ocorrer por meio de uma determinação legal, determinação legislativa, prevista lá no artigo 355 do nosso Código Civil. Então, se o devedor não fizer a indicação do artigo 352, a quitação for omissa quanto à imputação. Então, verifica-se assim que o credor que não fez a imputação no momento de fornecer a quitação não poderá fazer de maneira posterior, verificando-se, portanto, a imputação aqui legal, essa determinação legislativa do 355, que retoma a regra geral da possibilidade da imputação ser feita por parte do devedor, porque o credor, no momento oportuno, ou seja, de qualquer momento oportuno, no momento de fornecer, no momento de dar a quitação, qual é o instrumento que materializa a quitação? Lembra que a gente estudou? Que é o recibo. Então, no momento do credor passar o recibo, não fizer esse tipo de indicação, retoma lá a regra geral e retoma o artigo 352 da imputação ser feita por parte do devedor, tá? Verificando se essa imputação legal. Ok? Então, são essas as 3 espécies de imputação, sendo que a regra aqui é essa determinação, essa indicação do valor a ser sanado da dívida ocorra por parte, no primeiro momento, do devedor,
podendo ocorrer por parte do credor, e o credor não fazendo no momento da quitação essa indicação, ocorre a determinação legal, que retoma lá no artigo 352 da imputação do devedor, que é a regra geral. Ok? Então, de imputação, a gente analisou aqui, recapitulando a previsão, artigo 352 a 355, ocorre essa indicação, essa determinação, vimos as características que deve ter esse instituto, analisamos aqui as suas 3 espécies, e por fim aqui a gente analisa os critérios da imputação por determinação legal, da hipótese lá do 355, algumas das consequências jurídicas dessa imputação legal, tá? Então, critérios, primeiro deles, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiros aos juros que já estão vencidos. Então, se há essa possibilidade na relação estabelecida de cobrança de juros, não cobra-se aqui, conforme 354 menciona, os juros que ainda serão vencidos em parcelas subsequentes, mas computa-se, registra-se aqui esses juros nos que já estão vencidos, tá? Para quê? Para se evitar aí esse acúmulo, esse locupletamento, esse certo, por assim dizer, enriquecimento de maneira ilícita em se cobrar os juros que ainda não foram aí vencidos, né? Então, cobra-se, imputa-se os juros já vencidos. Entre as dívidas vencidas e não vencidas, imputa-se, indica-se, determina-se, far-se-á nas primeiras, ou seja, imputa-se nas dívidas que já venceram. Então, o prazo, por exemplo, voltando lá no meu contrato, o prazo estipulado contratualmente era dia 5 de cada mês. Hoje já é dia 13 e o cliente ainda não pagou. Beleza, não pagou, mas pelo menos entrou em contato para renegociar o contrato e pagar. E o fato é que trata-se de uma dívida já vencida, porque o prazo para prestação, para ter adquirido ali a obrigação, era o dia 5. Foi cumprido nessa data? Não, então essa dívida já está vencida. Então, essa dívida tem, por assim dizer, preferência sobre as dívidas que ainda não venceram, ou seja, sobre as dívidas lá do dia 5 de maio, né? Tratando-se aí de uma dívida que já venceu dia 5 de abril. Então, eu não vou cobrar ele 5 de maio, eu vou cobrar ele aí 5 de abril, que é a dívida que já venceu, tá? Então, recapitulando aqui, critérios da imputação por determinação legal. Primeiro deles, havendo capital e juros, o pagamento computar-se-á nos juros vencidos. Entre dívidas que já venceram e as dívidas não vencidas, a imputação, a indicação, a determinação será feita sobre as dívidas já vencidas. Terceira hipótese, terceiro critério aqui, se algumas forem líquidas e outras ilíquidas, a preferência recairá sobre as dívidas líquidas, dívidas certas, segundo a ordem de seu vencimento. Então, a ordem de preferência aqui, nessa sequência, primeiro momento, juros vencidos, dívidas vencidas, e as dívidas líquidas têm preferência sobre as dívidas que são ilíquidas, são aquelas que não têm um quanto aí determinado. D, quarta hipótese, se todas forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, considerar-se-á paga a mais onerosa, a mais dispendiosa, conforme estatuiu o mesmo dispositivo legal, conforme previsto lá também no artigo 355. Então, a gente tem que levar em consideração aqui esses fatores. Primeiro deles, havendo capital e juros, imputar-se-á sobre os juros já vencidos. Entre as dívidas vencidas e não vencidas, prevalece aqui as dívidas vencidas. Entre dívidas líquidas e dívidas ilíquidas, prevalece as dívidas que são líquidas, que são certas, que são quantizáveis, que são determinadas.
e se forem líquidas e vencidas ao mesmo tempo, considera-se aquela mais onerosa, mais dispendiosa, conforme previsão aqui no artigo 355, tá? Onerosa aqui não se deve entender de maior valor, mas aquela que gera aqui o maior custo de manutenção, ou seja, por isso que a gente mencionou aqui aquela mais dispendiosa, ou seja, aquela que computa-se um juros maior, uma cláusula penal maior, uma multa maior, tá? Então, a gente complementa aqui, onerosa, então, não trata-se do maior valor, mas aquela que gera aí essas possíveis dívidas supervenientes no montante mais significativo, tá? Então, esses são aqui os critérios para que ocorra essa imputação, tá? Então, recapitulando aqui, imputação é bem tranquila, assim, é cheio de detalhe, né? Mas ele é fácil de ser a compreensão desse instituto. Então, trata-se, então, dessa indicação, dessa determinação. Analisamos o exemplo, analisamos as 3 espécies, imputação feita do devedor, credor e imputação legal. Vimos que a regra é a imputação feita, a indicação, a determinação feita por parte do devedor. No segundo momento, pode ser feita por parte do credor. O momento oportuno do credor é no momento de dar a quitação. E, não havendo sido feita pelo credor, retoma ali a imputação legal, que é a imputação trazida no 352, que é aquela feita por parte do devedor. E estudamos aqui alguns aspectos que devem ser também levados em considerações no que diz respeito a esses juros, essas dívidas vencidas e não vencidas, líquidas e não líquidas, e bem como ao pagamento daquelas que são mais onerosas, ou seja, aquelas que perduram em consequências jurídicas no tempo, como, por exemplo, aí, a computação de juros, de mora, de uma aplicação de determinada cláusula penal, que são todos institutos aí relacionados com o inadimplemento das obrigações que a gente estuda aí futuramente, tá? Gente, imputação, tranquilo aqui? Alguma dúvida, alguma objeção? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no chat, no bate-papo. Aqui o Raul mencionou que os acordos em outras dívidas, sim, continuam. Né? É aquilo que ficar determinado, transacionado, né, entre as partes, que irá ser, por assim dizer, mencionado, indicado, determinada, as outras dívidas subsistem, até que venham a ser sanadas, a ser cumpridas, a ser adimplidas devidamente, tá? Gente, tranquilo até aqui, não tem nenhum, deixa eu conferir aqui, todos colocaram o nome aqui com a RA no chat para poder registrar a frequência nesse segundo momento. Imputação era mais tranquilo, não vou trazer, porque se a gente for trazer o próximo instituto, vai demandar um pouco mais de tempo, a gente teria que cortar aqui o raciocínio. Então, se não tiver nenhuma dúvida, nenhuma objeção, não esqueçam aqui de mencionar. Assim que eu já encerrar aqui essa aula, essa reunião, eu já vou salvar. A primeira aula eu já lancei ela lá no YouTube, tá? E aí eu faço o lançamento também do link para quem não pôde estar aqui nesse momento no Google Classroom. E também o Raul fez a solicitação aí, ser disponibilizado o material em Word, então aí também eu faço essa anexo esse nosso roteirinho aqui da aula de hoje lá no Google Classroom também, tá? Para vocês salvarem e complementarem os estudos também, com base aí na doutrina que foi repassada, na doutrina que vocês estiverem à disposição de vocês, tá? E se não tiver, pelo menos aqui no chat não tem mais nenhuma dúvida, eu vou guardar aqui mais alguns minutos, tá? Se alguém ainda não colocou o nome no chat, peço por gentileza aqui, coloquem o nome de vocês aqui. E aí, deixa eu só abrir aqui. A gente está fazendo um estudo sistematizado, né? A gente estudou a imputação,
Aí no próximo encontro a gente estuda a dação em pagamento, que é a modalidade subsequente, lá do 356. Aí a gente estuda também a novação. Então, no próximo encontro, eu tenho que depois verificar, porque semana que vem tem feriado, né? Tem de Tiradentes. Eu tenho que conferir se a gente tem aula na próxima segunda. Eu não vi se tem atividade complementar nessa data. Mas aí, de qualquer forma, se for atividade complementar e não tiver aula na próxima segunda, no nosso próximo encontro que a gente for ter aí, a gente dá continuidade, dá sequência ao conteúdo, analisando a dação e pagamento e a novação, que são os institutos subsequentes aí dentro de adimplemento das obrigações, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Michael. Marcam, é a partir da página, deixa eu deixar registrado aqui para vocês. Página desse conteúdo da aula de hoje é a partir da 249, lá da doutrina do Tartucci, tá? Então, 249 seguintes, complementem os estudos aqui com base nas explicações, com base no nosso roteiro aqui, que é o resumo do que está lá no livro, tá? E aí complementem lá as esposas, o livro também traz alguns exercícios, tá? Vocês podem ficar à vontade para poder responder, tá? Para poder fixar aí o conteúdo, mas só recapitulando mesmo, de vocês fixarem, terem em mente as palavras-chave dos institutos, que aí fica mais fácil aí num futuro momento oportuno aí que vocês não sabemos de que forma, né, mas farão aí a prova referente ao semestre, tá? Então, no mais, excelente semana, bons estudos. Vou aguardar aqui mais alguns minutinhos antes de encerrar aqui a aula desse segundo momento, tá? Para se alguém ainda não colocou o nome na frequência, vinha colocar, tá? Então, como não tem pergunta, ninguém abriu o microfone. Deixa eu conferir aqui. Vou guardar mais uns minutinhos antes de encerrar aqui, tá, gente? Quem já mencionou o nome, não tiver nenhuma dúvida, pode ficar à vontade, tá? No mais, muito obrigada, excelente semana, bons estudos, se cuidem, valeu. Não tem, mais perguntou aqui, previsão de prova, não tem. Enquanto isso, a gente vai estudando, vai ministrando conteúdo novo, vai disponibilizando material e vamos cada um aí fazer a nossa parte, né? Por assim dizer, tá? Então, excelente semana para todos e todas nós. Vou guardar mais uns minutinhos para quem não mencionou o nome aqui ainda, tá? Tchau, Carlis. Boa noite. Até mais. Até mais, André. Boa noite.
Gente, vou encerrar aqui, tá? Boa noite, Miriam. Boa noite a todos. Boa semana, viu? Fiquem com Deus. Até mais.